Bem-vindos, vem com a gente. Hoje a gente vai entrevistar uma pessoa que vocês vão se surpreender com tanto talento, com tanta determinação e super jovem. É a minha amiga Mayra Barbosa. Bem-vinda, Mayra! Obrigada pelo convite, Karina. Foi uma felicidade a gente ter se reencontrado aqui no Brasil, né? De tantas voltas desse mundo. Fiquei super contente com o seu convite. É um privilégio, um prazer estar fazendo parte dessa nova etapa. Esse é o nosso quarto podcast. Claro, que delícia. Você está inaugurando o nosso quarto podcast. Bem-vinda. Muito, muito, muito bem-vinda. Obrigada, Karina. Um prazer imenso, uma querida. Mayra, conta um pouco sobre você. Nome... Idade não precisa. Mas você é casada, tico-tico no fubá, com Adorei areia tico-tico quente. Vai saber, né? Então, meu nome é Mayra Barbosa, tenho 36 anos nesse momento. Sou solteira, brasileira, morei em alguns países, né? Tenho uma filhinha de 5 anos, vai fazer 5 anos agora. A Maitê. Maitezinha é fofa, super internacional também. Ah, né? Ela nasceu onde? Ela nasceu no Japão. Ah, tá. E aí nós fomos depois pro Canadá e agora tá em reconexão familiar aqui no Brasil. Que legal. Vamos então pro nosso mapa? Vamos pro nosso mapa. Vamos nos conectar no mapa. O mapa é uma coisa que quando a gente começa a ser do mundo, né? É necessário. Escolhe uma corzinha e posta pra gente, põe um pin pra gente aonde você já esteve. Bem, minha primeira viagem em vida foi aqui aqui na China. Eu morei em Harbin, em Beijing também. Comecei aqui com 19 aninhos. Depois voltei para a terra pátria amada, Brasil, São Paulo, São José dos Campos. Depois me aventurei de novo no Oriente, fui pro Japão. Quando eu tinha imaginado que eu vim parar no Japão, né? Tão pertinho da China. Você foi visitar lá? Eu fui 2 vezes pra China, na época que eu estava no Japão. Passei 1 mês na China fazendo um curso de dor crônica no hospital e depois eu voltei para fazer uma especialização em saúde da mulher. Dentro da medicina chinesa. Fiquei 2 meses na segunda vez. E depois, processo de imigração no Canadá, estava em Ontário. E agora novamente na terra amada Brasil. Ah, legal. Ó, então levanta aí, me ver isso aqui. Levanta aí pra gente mostrar como é que tá o nosso mapa hoje. Olha que lindo. Já cheio de bolinha. Engraçado que todo mundo que esteve aqui, ninguém foi só pra um país, todo mundo foi pra 2, 3 países diferentes até agora. Ah, que delícia! Eu acho que quando sai a primeira vez, o povo pega gosto e vai. E vai e volta, fica muito fácil, né? As pessoas falam assim, Mayra, mas você vai ficar no Brasil? Não sei, quem sabe, né? Até quando? Não sei. Não, peraí, que essas perguntas são minhas. Ai, tá ótimo. Então tá. Então, qual que é a sua formação? Eu sou formada em fisioterapia. E nesse processo eu fui pra China, me especializei em medicina. Mas você se formou em quantos anos? Porque parece que você se formou no berço, menina. Foi em 4 anos. Mas eu comecei a fisioterapia e o meu sonho era fazer uma saúde mais integral, né? E na fisioterapia a gente tinha tudo de patologia, né? Eu falei, ok, mas como que eu vou estudar sobre pessoas? E aí minha paixão era a medicina tradicional chinesa. E nessa paixão eu falei, por que não a China? Aí eu tava vendo os cursos aqui no Brasil, China, e na época eu estava namorando, e aí aí surgiu uma oportunidade pro Leonardo para ir pra China, e aí ele me pediu em casamento, a gente foi. Ai, que lindo, foi romântico. Foi. E aí nessa época a gente foi pra China, ele foi trabalhar pela Embraer e eu fui estudar medicina tradicional chinesa. Fiquei em Beijing um tempo, tudo. E aí eu tive que trancar a faculdade depois de 2 anos. Aí eu fiz o curso de medicina chinesa e eu fui a primeira brasileira a trabalhar num hospital de Heilongjiang, que é o norte da China. E fiquei um ano lá.
E foi muito bacana, assim, diferente. Isso falando inglês. Eu comecei a fazer inglês, depois eu tive que fazer faculdade de chinês, fiz 6 meses de faculdade de chinês para poder trabalhar no hospital, porque lá a base era chinesa. Você né? conseguiu falar alguma coisa? Eu amava, sim. Tinha uma tradutora que me ajudava, então eu pegava todas as palavras, mas era assim, eu ia para o hospital de dia, pegava as palavras, estudava à noite, no outro dia com vocabulário em chinês. Então, foi possível. Eu aprendi bastante chinês na época, foi bem bacana. Difícil, né? Difícil, chinês era difícil. Mas é engraçado, porque na época, como eu tinha que fazer o chinês e o inglês, e o chinês era dentro da medicina chinesa, eu amava. Pra mim, na época, foi mais difícil o inglês do que o chinês. Jura? Juro, porque o chinês tem o kanji, tem aquele brincar com o significado, de ter uma história por trás do kanji, então eu me apaixonei. Então, por exemplo, assim, o acento, eu falo cantado. Aí tinha uma palavra que chamava tan, que é dor, em chinês. Mas tan podia ser açúcar, podia ser dor, podia ser coceira, porque é diferente acento. E aí, no começo, eles davam risada. Aí, assim, e o chinês, ele é muito, bem, é a língua dele, né? Aí eu falei assim, gente, mas no contexto de hospital não era dor? Eu falei, não, Mara, você tá falando açúcar. Eu falei, ai meu Deus, então vamos lá, treinava. Aí foi uns 2 dias lá, saiu o acento pra dor. Ai, tá ótimo. Então era divertido, a equipe do hospital me deu super apoio, foi muito bacana. Ai, que legal, que legal. E quantas línguas você fala então? 3. Eu falo português, inglês e um pouco de chinês. E o japonês? O japonês eu fiquei muito mais na parte da medicina japonesa do que no japonês. Eu fiz 6 meses de japonês. E eu tava esperando aquele momento do japonês vir na minha vida. Falei, não, hoje eu vou acordar e sair falando, né? Não veio. Eu falei, tá, então a gente continua no inglês. Não foi hoje. Mas eu me apaixonei muito pela cultura japonesa. Então, assim, cerimônia do chá. Assim, pra mim, o chá, a parte da medicina... Eu fiz a campoterapia, mas eu fazia tudo em inglês. Então, tudo que eu estudei no Japão foi em inglês. E a campo, que é a fitoterapia japonesa, que eu me apaixonei, foi meu foco lá no Japão na época. Então, voltando um pouquinho na nossa fita. Então, quando você trabalhava e morava aqui no Brasil, você morava em São José e trabalhava e estudava aqui também, é isso? Não, eu sou de São Bento do Sapucaí. Ah, tá. Imagina, de São Bento do Sapucaí pro mundo. Menina, nossa, São Bento, tudo lá? Pequenininha. Vai localizar lá? Lá. E aí eu fui para Taubaté, né? Aí em Taubaté eu comecei meu curso de físio lá. Depois que eu voltei da China, eu voltei para São José. Porque aí eu comecei a fazer estudo de campo, o que seria melhor para minha área profissional, porque eu voltei clinicando, né? Então, quando eu voltei da China, São José era muito melhor para a parte de saúde e bem-estar. Aí eu voltei, fiz a minha clínica aqui, mas eu me estabeleci aqui em São José. Fiquei 5 anos. E quantos anos aqui. você teve clínica aqui? 5 anos. Foram 5 anos. A minha clínica foi uma clínica muito boa, a gente estava crescendo bastante. Nossa, era linda. Tinha vários profissionais dentro da área de reabilitação funcional, medicina chinesa. Bem especial. E, antes de aprofundar essa parte, vamos voltar no você. Vamos voltar no você. Você acha que a sua família, considera a sua família diferente? Eu acredito que sim. Em que sentido? Gosto. Eu acho que, por exemplo, hoje, né, sou eu e minha filha, eu e a Maitezinha, e ela é muito parceira da vida, né? Então, eu acho que assim, os nossos valores, a nossa liberdade, né, tanto de mudar e morar fora, quanto de adaptação. Então, você acha que todas essas mudanças alteraram o jeito de ser, comparando com uma família tradicional brasileira? Eu acredito que sim. Eu acho que a força e a flexibilidade de recomeçar, eu acredito que isso seja muito forte, né? Essa resiliência. Eu acho que o vínculo familiar fica forte também, porque assim, quando você vai morar fora, né, Karina? A gente acaba sendo um núcleo, né? Nesse núcleo ele vai se adaptando a tudo. E só a gente sabe que a gente vive lá fora, né? Por mais que a gente conte, a pessoa não consegue ter a profundidade. Né, de tudo que acontece, de todo, não só acontece, mas do que a gente sente, do que a gente passa. Só a gente que tá ali mesmo, né?
Exato. Só a gente E que a tá gente ali vai mesmo. fazendo uma família internacional, né? Por exemplo, o nosso grupo do Japão. Só a gente sabe que, né, os desafios, as vitórias, os Você sabe que no outro acolhimentos. dia eu acordei pensando nas meninas que chegavam e ficavam vibrando toda vez que achavam uma vassoura. Ai, jura? Você não lembra disso? Que elas punham no grupo? Tem vassoura tal, grande assim. Achei rodo. Quantas de bicicleta no rodo, de rodo na bicicleta, né? Pois é. Eu achava lá, gachoca, vamos lá. Pois é. Eu lembrei disso, Ai, menina. que Eu tava rindo divertido. sozinha. Ótimo. E o que você sente quando as pessoas sabem que você morou fora em outro país? Você sente saudade, sente, ai, que memória boa, que gostoso. O que você sente? E o que você acha que as pessoas pensam de vocês? Ai, que eu sinto. Ai, eu sinto uma coisa quando... boa, eu acho que é gostoso. É engraçado porque é tão dinâmico e às vezes a gente vive coisas tão incríveis que você fala, nossa, você começa a contar a história, você fala, nossa, gente, não é que a gente viveu isso mesmo? Não é? Não é que a gente foi pro Monte Fuji mesmo? Foi. Né? Então, sabe, são umas coisas meio... Às vezes parece que é tão... Quando a gente vive é tão natural, mas quando a gente sai, você fala, nossa, é uma experiência tão diferenciada. Aí a gente vai contando, fica gostoso. Fala, poxa, fez parte de um grande momento da minha vida, né? E de quem eu sou hoje. Isso, eu pergunto isso sempre, porque, por exemplo, eu tenho o caso da Bárbara, recente, esse é recente. Que a Bárbara chegou em casa super chateada, porque teve uma menina na escola que ela estava contando, né, coisas que ela viveu. Ela, menina, ai, você é chata, você é nojenta, com essa história de achar que tudo diferente aconteceu com você, que você sabe tudo, você é diferente. A Bárbara, mamãe, o que eu vou fazer, mamãe? Eu vivi isso, eu vou mentir? Ai. Eu vou ser um papel em branco? Então é difícil para ela, para a gente já é complicado contar algumas histórias, né? E não querer parecer nariz empinado, querer parecer boba. Imagina para eles que são novinhos. É complicado, que são realidades diferentes, né? Imagina. Mexer com a cabeça, mexer com as emoções é muito fundo. Sim, e tem esses dois grupos, né? Tem pessoas que a gente conta e a gente troca experiência, ou a gente compartilha a nossa experiência, super bem recebido, né? E teve também uma vez, né? Agora que eu tô nessa mudança de Canadá pro Brasil, que eu falo muito do Canadá, que ainda faz parte da minha vida. A pessoa fala, nossa, mas tudo do Canadá? Sim, tudo do Canadá. Assim, há 3 meses atrás. É mais recente, né? É o que tá recente. Então, tem pessoas que acolhem, vivem, compartilham, torcem. Tem pessoas que vão ser assim, que não vão conseguir ser empáticos nesse ponto, porque também tem outro lado. É muito bom, mas não é fácil, né? Assim, são decisões diárias. E isso impacta muito a gente. E como, nessa decisão, como surgiu a ideia de mudar para todos esses países? Você lembra? Sim, eu acho que são momentos. São sempre momentos, assim, momento, oportunidade. Eu acho que, assim, então, até... da China você mudou porque ele recebeu uma proposta. Sim, e do era Japão? um sonho meu também, né? Foi o meu, assim, a China foi um grande sonho na minha vida, né? Assim, para mim a medicina chinesa... Lá, é até interessante que entre a China e o Japão, eu sou apaixonada pela China. Eu falo, nossa, que loucura chinesa, mas eles são muito intensos em tudo. E eu sou uma pessoa muito vívida. Aí, para voltar para cá, também foi uma reorganização. Foi a primeira vez que a gente foi morar fora, longe da família. Então, assim, foi muito bom ir para a China, mas a gente ainda não está... A gente ainda sentia falta do Brasil e da família. Você sentia? Ah, eu sentia. Na China... E falta do quê? Da de família. Comida, da família. Não, na China a gente comia bem, Aham. né? Mas eu acho que era longe, a família não tinha internet, então a gente tinha que... Nossa, isso daí, né? A gente tinha que usar os cartões. Era que ano? Isso foi em 2008. Não tinha internet ainda direito, né? Não tinha internet. Skype era caríssimo, a gente tinha que fazer um cartãozinho. Imagina, aí tinha minha família que é gigante, do Léo. Então era muito... tinha toda aquela coisa de ser realmente restritiva, a comunicação lá na China, que tinha que ser verificada, ou era só você comprar o cartão e usar?
Os 2 pontos, por exemplo, Facebook, Instagram não tinha na época, mas o Facebook, o Messenger, assim, eles eram bem controlados, porque eles não podiam eles não tinham no Japão, né? E aí aplicativos não existiam. Então, hoje a gente fazia as chamadas internacionais, inclusive a empresa provia pra gente, mas aí a gente ligava uma vez por semana, era 5, 10 minutinhos. Então, isso daí... Era bem restrito, né? Google Maps, imagina, Google Maps, gente, hoje eu falo, meu Deus, que delícia viajar desse jeito. E antes era no mapinha. Então, acho em que chinês. Em chinês, inglês, chinês. Não, gente, teve uma viagem que eu fiz, gente, que eu falei assim, gente, vamos pegar uma viagem de ônibus e vamos, não sei pra onde, era uma cidade linda chinesa. Aí Léo falou, vamos. Gente, a gente entrou no ônibus, e 2 ônibus, e trem, a gente foi parar lá do outro lado, lá na Mongólia. Jura? Juro. E eu falei, gente, como a gente foi parar aqui? E assim, tipo, é realmente mapinha, para de um lugar, não sei o que, pra chegar no hotel. Falei, meu Deus, se a gente se perder aqui, eu nunca mais volto. E voltava, Não pode perder o mapa. Não pode perder o mapa. Tinha que imprimir tudo, né? Porque como você ia procurar um lugar pra você imprimir tudo de novo? Nossa. Você já tinha que sair com tudo na mão, mas era muito bom. Então, para a China foi esse processo, né? Então, a China foi um sonho meu e uma oportunidade de trabalho do Léo também. Então, foi bem legal a gente ter casado isso no momento. A volta pro Brasil foi muito em relação à família, né? De tipo, vamos retomar a família. Eu tinha que terminar minha faculdade. Tinha algumas coisas em andamento. Então você podia ficar lá. Tinha a oportunidade de ficar lá. Tinha. Depois a gente falou assim, será que ficaria mais? Mas assim, os vistos da Ásia, isso daí também é uma coisa que a gente, quando começa a viver esse mundo internacional, a gente vê o peso de um visto. Era sempre renovável, né? Era sempre assim, a gente tinha que renovar, mas não era um visto... Assim, eu não podia aplicar para uma cidadania chinesa. Uhum. Aí a gente ficou renovando e depois a gente voltou. Aí ficamos aqui, teve a clínica. Quanto tempo na China? 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Eu gostei bastante desse período. E aí, depois foi a questão do Japão. O Japão foi uma grande loucura, né? Mas foi a mesma coisa, ele que recebeu uma proposta. Aí isso foi. Então, o que aconteceu? Quando a gente foi pro Japão, eu tava com a clínica aqui, tava redondinha. E aí apareceu essa questão do Japão. E aí, essa coisa do Japão, gente... Olha, eu não sei, eu acho que foi na vida de todo mundo, assim. Não sei porque não teve opção de dizer não. Aí recebeu a proposta, aprovou a proposta, foi tudo rápido. Eu sei que em 1 mês eu tinha vendido a clínica para uma amiga. Jura? Vendia carro, casa, aquela coisa louca de expatriado, né? Nossa! Desfazer tudo. Eu vendia clínica. Vendia, assim, tinha os profissionais, uma cartela de clientes, tudo. Vendi tudo. Eu tava com um projeto. Eu acho que eu sentia dor lá no Japão, porque não deu tempo de sentir a dor aqui. Aí que eu tive que apertar o play e fazer acontecer. Vamos, Japão, vamos. Eu trabalho com medicina chinesa, vou estar na China, no Japão. Eu falei, nossa, que legal. Aí que eu vendi tudo, desfiz tudo, aí acho que aí a dor eu comecei a sentir no Japão. Aí eu falei, poxa... Era necessário vender a clínica? Mas na hora eu falei... Eu sou muito prática. Então, assim, é pra fazer, vamos fazer. Mas depois eu falei assim, dava pra ter ido mais devagar. Não sei, mas aí a gente ficou 5 anos lá, né? E lá as coisas mudaram muito, tudo. Teve a oportunidade de ir pros Estados Unidos, mas aí a Mitsubishi fechou. Mas eu sou muito virada. Então, quando eu cheguei lá, eu comecei a fazer um MBA em Tóquio. Uhum. Né? Que aí eu fiquei 1 ano fazendo... Eu não fiz o full MBA, porque não era a minha intenção. Então, eu fiz uma parte do MBA para relação de business, porque eu queria trabalhar com clínica depois. Eu falei, então eu faço um business, que aí eu consigo trabalhar. Fui para a China. Quer dizer, tempo ocioso você não tem? Não, eu me crio situações. Eu gosto de estudar, gosto de estar produzindo. Trabalhei lá no Japão, né? Que legal, que legal. Tô falando isso porque, assim, uma clínica, você tem que ter cliente. Aí, como que eles chegam até você? Que aí depois, no Japão também, você estudou, eu nem sabia que você tinha estudado lá no Japão. Mas aí você estudou e tal, e ainda clinicava, porque você me atendeu vários anos lá no Japão, e a todo mundo, que era super difícil arrumar a hora com você. E como você arrumava tempo para tudo isso, menina?
De onde você tira cliente? Como é que você... Conte pra mim a sua mágica de arrumar clientes. Eu acho que é minha paixão, Karina. Nossa, assim, é minha paixão. É gostoso atender, gostoso cuidar, é gostoso trazer conhecimento pro tratamento, pras pessoas. E aí isso vai acontecendo, né? Sim, e agradeço a confiança. É bem natural, sempre. realmente. Ai, que legal. E aí, depois do Japão, você foi para... O Canadá. Ah, não foi então para os Estados Unidos? Não, porque aí a gente... Inclusive, eu fui para os Estados Unidos, a gente foi ver casa lá. Aí a Mitsubishi fechou, né, no Japão. E aí teve esse processo de Covid, que foi bem complicado. A gente teve que fazer uma reestruturação dos projetos. Aí eu apliquei para o meu mestrado no Canadá, em Cognitive Science. E aí a gente foi para o Canadá. Né? Ah, então aí o papel se inverteu. Então, foi você que levou o seu marido, não foi o seu marido que levou você? Sim, não. Foi uma bagunça essa época. Porque a ideia de ir para o Canadá, a gente foi primeiro com ele estudando e eu trabalhando. Aí depois eu consegui o mestrado, aí eu fui pelo mestrado. E aí ele conseguiu o trabalho lá. Mas aí a gente se separou nesse processo, né? Aí eu fui para Ontário fazer meu mestrado e ele ficou em Montreal trabalhando, né? Ele trabalha na Amazon, eu fui fazer meu mestrado. E aí meu mestrado em Cognitive Science foi uma coisa que eu nunca tinha visto assim em outro lugar, é uma coisa super interessante. E aí nisso eu comecei a estudar lá. Cognição? É cognição. Cognitive Science é ciência da cognição, só que ele tem um apelo entre saúde e tecnologia. Então, onde eu trabalho, estudo inteligência artificial, reprodução humana e inteligência, processamento de data, como que a gente vai fazer, data informação. Depois você precisa me explicar como é que isso tudo relaciona no que você já fazia. Porque assim, eu gosto muito de pesquisa. Então, por exemplo, lá eu fiz 2 pesquisas em relação à percepção e interação humana. E a Carleton University é uma das referências em Cognitive Science. Então, assim, os laboratórios de imaginação, análise funcional, neurociência. E eu sou da neuro. Nossa, isso é tão futurista assim, sabe? Delícia. Nossa Senhora. Foi lindo. É uma coisa assim que eu nem imaginava que existia, só em filme. E é incrível, gente, o laboratório deles é fantástico, eu ficava enlouquecida lá. E assim, o nível de conhecimento de pessoas. E é futurista mesmo. Eu tô imaginando. É bem legal. Tô imaginando. Então, basicamente, os fatores relevantes que te levaram a mudar, sempre foi o trabalho e o conhecimento, certo? Sim. A experiência que é única, né? E você vai parar? Ou qual é o seu próximo desejo de aprender o que agora? Agora, eu estou no momento de buscar estabilidade, né? Eu vim para o Brasil e eu quero hoje buscar organizar o meu trabalho com o conhecimento que eu tive, né? Então, lá no Canadá, eu estava trabalhando como PTA, que a gente chama, né? Porque eu dei entrada no meu processo de fisioterapeuta lá. Então, PTA seria assistente de fisioterapeuta. E aí, a gente estava fazendo um projeto paralelo com o Pain Perception, que é a percepção de dor. E aí, algumas técnicas tecnológicas, que aí lá eles têm alguns aparelhos, assim, que são bem legais. A gente estava pensando como aplicar isso na clínica. E como eu vim para o Brasil, agora eu estou tendo que reestruturar os meus projetos aqui, né? E aí, eu estou com um projeto... Aí, os projetos que hoje eu estou fazendo aqui no Brasil... em relação à clínica, né? Utilizar agora tanto a medicina chinesa, que eu sou apaixonada, a fitoterapia, e fazer isso em tratamento online. Então, assim, como fazer toda essa plataforma de conhecimento online? Que muita coisa. É bem legal, bem interessante. É muita coisa. E esse é uma nômade digital, né? Porque, assim, como eu tenho essa... E, assim, o pai da minha filha hoje mora no Canadá. Então, acho que... cai lá, vai ser uma realidade de alguma forma. Sim, né? em algum momento. Exato. Então, essa integração de tecnologia, de saúde, para acessar as pessoas, para mim hoje é necessário. Tanto para mim quanto para as outras pessoas, né? Que eu acho que é gostoso. Tem muita coisa que pode ajudá-las. Com certeza. Lá atrás, você tinha falado que na China deu saudade da família.
Mas deixar a família daqui, quando você foi para a China, foi difícil? E depois, deixar para ir para o Japão, deixar para o Canadá... Como é que foi isso? Pro Japão foi bem tranquilo. Pro Japão, não, assim, sempre é dual, né? Porque a gente gosta da nossa família, tem interação. Mas eu acho que quando fui pro Japão, tinha tantas coisas lá pra acontecer, tava mais madura também. Então, acho que naquele momento, a transição profissional foi mais forte do que a transição pessoal, né? Uhum. E a família, a gente já tinha mais participação, tava tudo, por exemplo, meus irmãos já estavam mais virados, né? Quando eu saí daqui, minha irmãzinha, quando eu fui pra China, minha irmãzinha tava com 3 anos. Nossa. Hoje ela já tá uma moça, então... Com certeza. Meus avós já estão bem de saúde, eu falo assim, meus avós, tadinho, eles são velhinhos, estão melhor do que eu. Não duvide disso. Então, não duvide assim, disso. A gente começa a ver que o mundo acontece sem a gente aqui. Sim, sim. E aí você fala, e tá tudo bem. Né? Então, a gente sobrevive, eles sobrevivem. Tá? Tem razão. Isso. Aí você tem razão. Eu voltei, minha avó tá super bem. Aí acho que quando eu fui agora pro Canadá, o vínculo familiar eu achei importante pra Maitê, pra minha filha. Então eu vim aqui pro Brasil, né? Nossa, essa vinda pro Brasil foi penosa. Uma loucura. Foi uma loucura, porque eu vim porque minha avó tava doente. Fui sequestrada aqui no Brasil. Fui. Sumiram com os meus documentos. Minha filha nasceu no Japão. E aí, pra chegar a documentação, chegou há 2 semanas atrás. E nesse meio tempo eu tive que ficar aqui. Menina, é muita informação em 1 minuto. Calma, deixa eu respirar. Muita informação em apenas 1 minuto. Deixa eu respirar. Respire o processo. Como assim? Começa do início. Eu tava em São Bento do Sapucaí, passando carnaval, no aniversário da minha avó. E aí, entrou alguém na casa da minha avó e começou um assalto. E tava minha filha na casa e minha vozinha. Ela percebeu? A Maitê dormiu o tempo todo. Ai, que bênção. Graças a Deus. Olha, anjo de guarda de criança é uma bênção. Então, aí a hora que eu acordei, dei de cara com o rapaz me rendeu, nananã, e aí ele queria o carro. Só que com o carro ele precisou de uma refém, e a refém fui eu. Aí ele não sabia dirigir? Não, mas ele não queria que minha avó denunciasse. Não, mas ele não sabia, porque a gente ficou toda... Não, e o pior... Como que o cara vai assaltar e não sabe dirigir, Menina, gente? Olha, é cômico se não fosse trágico. Porque aí ele pegou o carro e aí ele começou a dirigir. Foi muito rápido, muito longe, eu amarrado. Aí ele foi tentando mudar a rota pra entrar em Vielas. O carro atolou, menina. Mas atolou no lugar... longe de tudo, afastado. Só que o meu, assim, morando fora há muito tempo, meu carro era automático. A hora que ele atolou, ele queria que eu tirasse o carro do buraco. Então ele foi empurrar e eu fui. Só que eu não conseguia, porque eu acelerava. Mas assim, a vala era grande que ele atolou. Então eu tava bêbado, tava high, assim, sabe? Também não tava em boas condições. Você fala, moço, só 1 minutinho, peraí. Daqui a meia hora a gente faz de novo, que agora não tem condição. Não, aí eu tava nervosa, tudo, eu não conseguia tirar o carro. E ele tava alucinado. E aí tinha uma casa perto, e aí o pessoal da casa, por conta do barulho do carro, tudo... Acordou e foram lá e, graças a Deus, me resgataram. Aí o cara fugiu pro mato, nananã. Só que quando ele sumiu com as coisas, tinha documento dentro da minha bolsa que ele pegou as coisas e ele jogou o documento fora. Não. Aí resgataram... Não entendeu? Não entendeu. Não, meu passaporte, da Maitê, coisa de nascimento dela, tudo lá. E eu tinha ido para São Bento, porque como eu sou original de São Bento do Sapucaí, eu ia fazer a transcrição da certidão de nascimento dela em São Bento. E aí o cara sumiu com os documentos, aí a gente teve que pedir pelo Japão, chegou 2 semanas atrás. Só que nesses 3 meses... eu tinha meu trabalho no Japão, meu chefe não conseguiu me segurar tanto tempo, que era cargo de confiança, nananã. Aí eu tô aqui no Brasil. E a gente recomeça a partir daí. Já respirei, vai. Respirou? Respirei, foi com muita emoção, mas eu respirei. Nossa. Vamos começar
com o pé direito. Sim. Com o pé direito. Sempre com o pé direito. Graças a Deus, né? Então tá. E como você se preparou para todas essas mudanças? Se preparou no sentido... você falou da primeira vez que você vendeu a clínica. Quando você foi pro Japão, você vendeu a clínica, né? Foi pro Japão a segunda vez, isso. E o que você fez nas outras mudanças? Como que você... eu fui visitar lá, eu fiz um Skype, fiz um pombo correio. O que você fez? Como que você se preparou antes para as suas mudanças? Em relação à China, eu acho que sempre assim, você tem que saber qual é o momento que você tá, né, no céu da sua vida. Então, eu sempre faço um mapa assim, tipo, aonde eu estou, o que eu gostaria de fazer e qual que vai ser o ganho e perda. Tá. Né? Então, por exemplo, quando eu fui pra China, eu tava na faculdade. Legal fazer mesmo, pra qualquer área, né? Pra qualquer área, qualquer mudança de cidade, de trabalho. Tipo, onde você tá hoje? Eu acho que a gente tem que fazer isso uma vez por ano. Então, assim, eu tava na faculdade, mas a China era uma coisa muito interessante. E o que eu tinha para fazer na China? Eu tinha possibilidade disso, e eu tinha que fazer, por exemplo, para estudar, para estar numa faculdade em chinês. Então, vou ter que aprender chinês, falar inglês, qual é o suporte que eu vou ter por lá. E aí a gente faz a transição. Na época da China, eu era apaixonada já pela medicina chinesa. Então, para mim, eu fui encantada, né? E aí eu cheguei lá e já comecei a ver as coisas que eu precisava, né? Tinha relocation lá, então a gente chega, tinha auxílio para montar a casa, ver o que eu podia fazer de trabalho, de me organizar lá. Então, assim, o que eu ia fazer, como eu ia fazer, o que eu precisava me preparar e construindo isso no dia a dia. E eu sou uma pessoa que eu não olho muito para trás. Então, assim, esse é o desafio? Bora! Né? Isso já é seu, né? É meu, por exemplo, essa história, né, que aconteceu do sequestro, eu tive que ficar aqui, você quis ficar? Não, vou ser feliz muito. Tem plano B? Não tem, cara. Tem plano B? Olha, nessa situação eu acho difícil. Não é? Então, assim, eu sou muito assim, tem que fazer, a gente vai fazer. Então, eu do Japão, eu acho que foi um susto muito grande. Não deu tempo de me preparar, não. Assim, para vir pro Brasil, quando eu voltei da China pro Brasil, deu tempo, então assim, então eu vou voltar, vou continuar a minha faculdade, quero atender, né, São José, Taubaté, então, exatamente, tipo, onde eu estou, quais são as melhores opções, o que eu tenho que fazer, qual vai ser o resultado final. É isso? Ok. E aí eu fui fazendo isso. E foi super legal. Agora, para ir pro Japão, eu tava com a clínica, a minha vida, assim, eu tinha acabado, porque assim, eu mudei o meu espaço da clínica, não faziam 2 meses. Então, assim, não era plano nenhum ir pro Japão. Não tinha nem passado pela cabeça, né? Não, e assim, a clínica tava linda, tava acontecendo. Aqui em São José, né? Aqui em São José, ali na Vila Diana. Assim, vários profissionais, tava treinando Ela equipe. ainda existe? Hoje, quem comprou foi um salão de cabeleireiro, então ela absorveu mais a parte de estética e terapia de massagem, assim. Ela ainda existe, mas é absorvida com esse salão de beleza que a minha amiga tinha. Então, ela fez uma parte mais spa dentro do que tinha dentro da clínica. Né? A parte terapêutica não era... Não foi pra frente. Não, porque é muito específico, né? Não tem que ter muita tarimba, né, pra poder fazer. Não... Pois é. Mas ficou muito... Assim, agora que eu voltei a atender, foi bem... Você consegue resumir quais são as suas principais dificuldades na mudança? Pessoais, materiais, o que é? Sim, eu acredito que seja sempre o luto, né? Porque apesar de começar o novo, a gente deixa coisas importantes. Então, lidar com o luto da mudança, né? Do que a gente deixou para trás, né? Por exemplo... No Japão, vamos assim, na China. Na China eu deixei várias coisas que eu gostava, foram histórias, foi um começo, né? Foi uma casa. Então, essa história vai fazendo parte, mas é doloroso ir desconectando, né? Tipo, Sim. Quando eu voltei, né, pro Brasil, aí recomeça. E o recomeço é sempre muito inseguro, muito incerto, né? Sim. Você não tem uma... Assim, você faz da melhor forma possível, mas é incerto. Então, acho que a incerteza e o luto do que a gente deixa para trás é muito grande. Né? Então, por exemplo, o Japão. O Japão,
foi uma família, foram anos, foram histórias, foi suporte, foi muita coisa linda, foi muita coisa... Sim. E assim, deixar o Japão, né, de tudo aquilo e diluindo isso, vem com dor às vezes, né? Às vezes tem sim. Nossa, quase morri. Quando saí do Japão, quase morri. Já das outras, sair do Brasil não foi difícil, mas do Japão quase morri. Você foi uma japinha, né? Seus filhos se adaptaram bem, né? Você é super conectada às pessoas japonesas. Eu quase morri. Né? Pois é. E o que você esperava? Vou para a China, vou para o Japão. O que você esperava encontrar lá? Você encontrou? Se realizou a sua expectativa? Realizei. Eu acho... A única coisa que não foi realizada foi no Canadá, por conta de tudo isso. Mas na China foi super realizado. Eu cheguei lá e falei, eu quero. E eu entreguei currículo na China. Todo mundo fala, imagina, Mary, você vai entregar currículo na China? Eu falei, eu vou trabalhar na China. Eu vou trabalhar, sair no jornal, primeira brasileira. Falei, aí, ó. Você tem esse artigo? Eu tenho ele online, eu fiz um quadro dele. Manda pra gente poder depois apresentar aqui. Mando. Eu falei, nossa, aí, ó. Na hora que o podcast for ao ar, que leva mais ou menos umas 2 semanas até ser totalmente editado, aí dá pra inserir a foto do seu artigo. Vai ser super legal. Vou deixar. Nossa, então foi. E tá em chinês, né? Tá em chinês, chinesaço, lindo lá. E voltei pro Brasil, tive a clínica, né? Essa roupa que você tá também é chinesa, não é? É chinesa. Comprei quando tava morando no Japão e fui pra China. Essa aqui é de Beijing, no Mercado da Seda. Linda, linda. Amo. Linda. Você sabe que por muito tempo eu acreditava que eles não iam ter roupa assim nesse estilo pro nosso manequim? É porque são miudinhos, né? Eu acreditava, não adianta, eu não vou conseguir. Você vai morar na China, eu vou andar pelada. Não vai ter, eu vou ter que importar roupa sempre. Mas hoje eu já percebo que eles têm já uma modelagem mais ampla, né? Sim, não. A moda deles é para todos. E eles têm uma variação corporal muito grande, né? Mais ali para baixo, na parte sul, eles são menorzinhos. Mas na parte onde eu morei, na norte, eles têm um corpão, têm diferentes corpos, porque eles têm conexão mais com a Europa. Então tem bastante, sim. Então, que legal. Se expande, diminui, tem de tudo. É bem bonito. Mas no Japão é mais o kimono e na China são mais os vestidos, né? Então são eles lindos. não São lindos. Gata, e a Maitê nasceu então no Japão? Foi no Japão. Ela tem dupla cidadania? Não. Isso pra mim foi uma dor do Japão. Falei, paizinho delicado, gente, a gente tá aqui há 5 anos. Minha filha nascida aqui, ela é brasileira, nascida no Japão. Então ela é brasileira, ela não é japonesa. A brasileira nascida no Japão. Isso. Entendi. Não tem não dá nem pra usar metade da bandeira, né? Não dá. E ela fala, o sonho dela é conhecer o Japão, né? E a gente quem sabe a gente não vai pra lá? Vamos! Nossa. Tomar um chazinho lá em Kyoto. Eu amo Kyoto. Qual foi o lugar que você mais gostou lá do Japão? Monte Fuji. Monte Fuji. Eu tive, na hora quando a gente... Vamos sair? Vamos ter que sair? Vamos. Então eu vou me despedir em todas as estações do ano. Eu tive que ir no Monte Fuji no inverno para tirar foto dele com neve. No outono, com as flores vermelhas. Na primavera, com as flores rosas. E no verão, todo ele verdinho. Eu tive que ir em todas as estações. Que incrível. Cara. O Monte Fuji, ele assim me sensibiliza de uma tal forma. Eu passo no Shinkansen olhando, eu choro. É muito boba, gente. Muito boba. Não é mas boba, adoro. É lindo. Adoro. Também poético, adoro né? Kyoto. Aquela cidade, aquela floresta de bambu, aquele pedacinho ali do Kyoto. Adoro, amo. Conhecer todas as lojas de trás para frente. Adoro. Uma paixão. Adoro. Tirar foto ali, adoro. Gostoso. Adoro Nara. Adoro. Adoro Nagoya, a cidade que a gente morou. Tenho muitas excelentes lembranças. Nossa. O Oasis 21. Adoro tirar foto ali à noite. Melhor café. A Patrícia Tange tirou uma foto minha naquela festa que a gente fez de yukata. Uma foto, para mim, uma das fotos mais bonitas que eu tenho. Foi ela que tirou. E onde que foi? No Oasis 21. Tem uma parte do espelho d'água. E aí atrás de mim tem a montanha iluminada.
Nossa, que incrível, Karina. A montanha-russa, né? A montanha-russa, aham. Foi uma foto linda, adoro. Realmente é uma foto bem especial para mim. Mas, não, isso aqui é para você Roda hoje. gigante. Calma, roda gigante. Chegando lá nos lugares por onde você passou, foi fácil achar casa, amigos, médico, escola para filha? Como é que foi? Ela se adaptou na escola? Me conta um pouco sobre esse mix todo. Tá. Foi fácil achar casa? Não. Foi. É fácil achar casa, habitação. A gente tem que estudar um pouquinho o local, conversar com os locais, com a comunidade internacional, tem que ver o seu estilo, as suas necessidades, né? Mas foi fácil. No Canadá eu achei muito caro. Isso daí foi uma coisa... Tá caro lá, né? A parte imobiliária lá, assim, para você viver bem não era fácil. Então era fácil achar casa, mas era bem acima, assim, dos valores. Mas era fácil. Aqui no Brasil também Quanto tá que fácil. Tá lá? Lá aluguel bom em torno de $2.000. Ai, nossa, a gente pagava mais. Pagava gente, mais? 2.500. Mas é Toronto, né? Toronto. Eu morava numa casa boa, assim, segundo andar, né? Mas bem gostosa a casa, bem localizada lá no centro de Ottawa. Uhum. E era em torno de $2.000. Ah, eu pagava mais. Mas eu achava assim, $2.000 hoje dá quase R$10.000, né? Então eu achei assim, meio caro para viver lá, mas é uma casa boa. Aqui no Brasil também a gente encontra boas coisas, né? Por exemplo, boas casas, boas moradias, bem localizado. Transporte lá achei muito bom. Né? Transporte aqui no Brasil eu acho bom, também tranquilo. Olha, igual o Japão... Ai, Japão... Não tem. Era o melhor. E eu sinto falta, porque eu falei, gente, é possível ser funcional, né? Ter qualidade e independência de transporte. Né? As estradas eram boas, o trem era bom. Eu cansei, meu Deus. Eu falei, você sabe que lá no Japão, os prédios do centro da cidade, se você tem 100 apartamentos, você vai ter 50 vagas de carro no apartamento. Porque eles preveem que quem vai morar ali são idosos que tem tudo ali perto. Então, eles vão descer, vão no mercado, vão comprar o peixe, vão no correio, vai no médico. Não vai precisar pegar carro, eles vão andando. Então, por isso que você ter uma vaga de carro ali é muito caro. Porque não tem disponibilidade. São 100 apartamentos, você vai ter 50 vagas. E é ecológico, é natural, sim, e é bom, sim. né? É positivo. Você fica louco no início, né? Assim, poxa, como? Com a nossa cabeça, né? Se são 100 apartamentos, tem que ter 200 vagas, porque cada um tem que ter 2 carros. Isso é verdade. Né? E aí o parquinho público é super requisitado também, né? Onde eles alugam por mês. Mas, enfim. E como foi a escola? A Maite, lá no Japão, a Maite era muito novinha, né? No Japão. Como ela nasceu lá, depois dos 6 meses eu até tentei colocá-la numa escola, mas eu tava morando em Okinawa, né? Eu fui pra Okinawa. Verdade, você ainda mudou lá, né? Eu mudei. Quando bateu a pandemia, a gente foi pra Okinawa. Eu tentei 2 escolas, não achei muito interessante, assim, a forma do pedagógico deles. E então, até 2 anos, a Maite ficou comigo em casa. Eu não sabia, eu não lembrava que você tinha ido pra Okinawa. Ai, que delícia. Nossa, lá é lindo. Que delícia. Morar, então, deve ser assim... Foi bem gostoso. Tinha mais terremoto do que no Japão? Tinha. Do que a Ilha Central? Sim, tinha mais. E assim, eu morava perto da base militar americana. E tinha uns aviões que eu falei, gente, existe, igual daqueles filmes futuristas, tinha umas naves que quando elas passavam, fazia interferência de sinal. Era estranho, tipo, tinha quinta-feira, acho que era quinta-feira à noite, assim, umas 5, 6 horas, passava uma frota de umas... Eles eram fantásticos. Então, assim, tinha a questão do território, que era extremamente vulnerável. Então, assim, vários terremotos. E os terremotos, porque, assim, em Nagoya a gente ficava meio tonto, mas ok. Lá parecia, não sei, tinha uma pressão na casa. Parecia que a gente estava caindo, assim. E às vezes eu acordo com essa sensação ainda. Jura? Juro. Às vezes eu tenho essa sensação de
que era a sensação que meu quarto era no segundo andar. Não sei, eu trabalhava no segundo andar. E às vezes tinha isso. Então, às vezes, eu não sei, isso afetou um pouquinho meu balanço. Então, às vezes, não sei se é por memória, por alguma coisa, às vezes você fala, opa, falei, não tem terremoto. Mas lá era muito frequente. Era muito frequente terremoto lá. E era diferente a sensação. De repente, porque era menor, né? Era menor, era mais vulnerável a ilha. Nossa. Mas era bem gostoso, assim, era lindo, as praias maravilhosas. A gente morava bem em Chatã, que era bem, assim, 2 minutos da praia. Ai, que era delícia. Bem delícia, foi bem bom. Delícia. Descongelar antes de ir pro Canadá, né? Ver se guardava o fogo, né? Não é? Guardar essa energia quente, porque, nossa, primeiro inverno no Canadá, tirar neve, uau. E no Canadá, como que foi pra ela? Canadá, Maitê amou. Nossa, Canadá. A escola, porque assim, a escola era dentro da minha universidade. E o dono da escola se tornou um grande amigo meu, ele já morou aqui no Brasil. Então, assim, toda a equipe deu muito suporte. Sim, então, assim, o Greg deu muito suporte pra gente lá, os professores deram muito suporte. Então, a partir dos 2 anos e meio, ela começou, que eu tava fazendo o meu mestrado, ela começou a fazer o daycare. E ela apaixonou, falou bem inglês, né? Começou a conversação dela em inglês, tudo. E foi ótimo pra ela. Aí depois ela com 4 aninhos, agora ela tinha mudado pro Catholic Board, que aí já é acho que é o pré-escola, né? Adorou também, adorou o esquema. Tava começando a falar francês já, que então bonitinha. Era bem gostosinha. Então assim, ela foi muito bem nesses desafios. Médicos. Então ela se adaptou bem na língua. Super. Agora ela tá se adaptando ao português, né? Agora tá polindo bem o português dela. Mas ela falava alguma coisinha quando chegou? Sim, em casa a gente sempre falou português. E lá fora ela fala as outras línguas. E ela sabe disso. E é muito engraçado que quando a gente tem amigos que é português e inglês, ela sabe com quem ela vai falar em português, ela sabe quem é estrangeiro. Ela consegue direcionar. Ela consegue direcionar. O francês, na hora que ela começou a falar umas palavrinhas em francês, eu tenho uma amiga que o filho dela, assim, que é Ottawa, é inglês e aqui Gatineau é em francês. E a gente saía muito com esse casal de amigos. E o filhinho deles falava mais francês. E ele falava em francês com ela e ela queria aprender. Então, pra ela gosta de língua, ela gosta de desafio, sabe? A hora que ela quiser falar francês, eu falo com ela, não tem problema. Vamos fazer um chazinho lá em casa. Vamos sim. Vamos sim. E com relação à comida, vocês se adaptaram? Comida, sim. Comida sempre foi muito bom. Tranquilo. China, a gente comeu super bem. Lá eles têm muito vegetais, muito legumes. Então, eu comia bem peixes, porque lá eles têm muito lago, era muito bom. No Japão, a comida eu gostava muito. Nossa, aquele sashimi... O tuna? Sim, atum. Nossa, atum japonês, que saudade. Não é? Não a gente comeu super bem. No Canadá, a alimentação lá é bem American style, estilo americano. Então... Eu gostava, mas, gente, o melhor prato é poutine, pelo amor, né? A gente aqui tá acostumado com comida. Então, eu cozinhava muito. Então, assim, a minha casa lá no Canadá, a minha cozinha era meu playground. Então, assim, eu sempre cozinhei. Lá no Canadá, a gente faz comida pra mandar pras crianças. Isso. Então, assim, me adaptei à comida canadense, mas não foi a melhor comida do planeta, né? Tem bastante ingredientes. Isso. Então, assim, me adaptei, tudo. A questão da saúde, né, que a gente estava conversando. A saúde no Japão foi uma grande surpresa, positiva, assim. Eu tive grandes médicos na minha gestação. O meu pediatra foi um pai. Como é que foi parir no Japão? Foi lindo. Foi lindo. Que eu fiquei muito preocupada de como seria parir no Japão. Sim, eu falei, meu Deus do céu, esse povo diferente, com o que eu vou gritar na hora do parto? O que eu vou chamar na hora do parto? O pai pode ir no Japão? O pai pode. Porque o que eu fiz? Pôde porque você era estrangeira? Ou o japonês normalmente vai? Não. Geralmente é a mãe, né? Pelo menos nas pessoas que eu tinha o contato, as minhas amigas, geralmente eram as mães, né? E o que eu fiz? Como uma boa organizadora, eu fui lá, estudei todos os hospitais, passei meu plano de parto com todos os hospitais. E teve uma médica que ela falou assim, olha, o que você tá pedindo é tão diferente que a gente vai fazer um estudo com você, pode? Vocês vão aceitar tudo isso? Vamos.
eu tenho medo, tá, tia? Porque eu tô no Japão sozinha sem mamãe. Você aceita esse plano mesmo? Aceita. Ela foi uma super mãe pra mim, assim, uma super legal. Profissional. Que legal. Então, ela fez meu plano de parto e eu coloquei várias E coisas o que assim. que ela estudou em você? Assim, a parte de realmente uma maternidade humana, né? Porque, assim, eles falaram assim, olha, assim, com 3 meses de gravidez, olha, ou você vai fazer parto natural ou cesárea, com ou sem anestesia. Isso ou isso. Eu falei, amiga, Só não sei. Só vou saber na hora. Posso saber na hora? Travou, Karina, travou que eu não sabia. Porque o japonês, assim, ou vai pro natural ou vai pra cirurgia. Tipo, falei, não, eu quero o mais natural possível, mas eu não sei a minha reação. Mas eu quero. E eu gostaria de ter essa oportunidade. E pra ela, assim, eu acho que não foi normal. Porque todo mundo, ou ia lá, tinha um japonês lá no médico, que ele ia na raça e eu achava que era muito traumatizante. Ah, e ninguém quer mais ter filho daí. Exato. Se é pra ser assim. Aí tinha os hospitais que aí iam dentro disso e tinha essa clínica que era meio termo. E assim, aí só que a clínica não tinha UTI. Aí eu falei, olha, é rápida pra vir, né? Uma ambulância, os médicos. Eu falei assim, não, sempre que tem... começa o trabalho de parto, os médicos ficam sob aviso, isso, né? O pediatra também e tal. Eu falei, legal. Então, a hora que eu comecei a acontecer meu parto, tudo aquilo que eu tinha pedido, eles foram muito humanos. E a hora que a Maitê saiu, eu gritei, quem estava segurando a minha mão era o dono do hospital. E cadê teu marido? Tava atrás. A dona tava do lado. A parteira tava na frente. Não tinha espaço pra ele, então, né? Não, tava lá. E a hora que a Maitê saiu, eu olhei e falei, gente, o hospital todo aqui aplaudindo. Bem-vinda, Maitê, ao mundo. Você chegou essa. Né? Foi muito legal. Que dia que ela nasceu? Dia 28 de maio. 28. Vai fazer agora aniversário. Vai fazer agora. E aí foi muito gostoso. Aí fica uma semana no hospital. Eu amei, gente. Uma semana. Uma semana. Todo mundo falou, ai, mas tanto tempo. Eu falei, gente... Porque assim, não é fácil amamentar. Então, eles Não treinarem a amamentação naquele momento que você tá vulnerável. Tem aquela E comidinha. eles estimulam a amamentação? Ou a fórmula? Pra mim, foi muito amamentação. Assim, nunca foi questionada a fórmula. Eles perguntavam se queria dar à noite pra bebê dormir. Eu falei que não. Assim, nossa, comigo... Foi muito assim, tipo... Eu acredito que... Eu não posso dizer por experiência de outras pessoas, mas comigo a amamentação foi muito bem induzida. E aí, assim, eu tive péssima umas 2 vezes. Jura? Não foi legal, mas mesmo assim eu insisti na segunda vez. A primeira vez foi traumática, eu insisti na segunda vez porque eu sabia que era importante. Mas você, assim, foi o seu corpo que não produziu ou você sente Não, assim, leite, eu tinha leite daqui até aqui. O meu peito começava aqui em cima de leite. Eu tinha muito leite. Eu não sabia dar, eles não pegavam o bico. Não é difícil. É difícil. Aqui no Brasil, eles favorecem mais o quê? Como que... Qual tipo de amamentação? Do leite materno. Do leite materno. Do leite materno, a de mamar. Mas eu tinha até uma colega, ela teve neném um pouquinho antes de mim. Quase 1 ano antes de mim. Ela tirava a roupa toda para dar de mamar para ele. Né? Aí eu falei, meu Deus, tem que tirar a roupa toda? E depois tem. Teve uma vez que eu acalmei Babi assim. Ela estava com muito calor, a gente estava no casamento da minha cunhada, a gente estava com muito calor. Eu estava com calor, ela estava com calor, mas ela não estava se aguentando. Eu fui, tirei a roupa dela todinha e mesmo assim ela não estava, molhei, ela não estava. Molhei a passar lá em cima umedecido, né? Ela não estava. Eu tirei a roupa toda, no meio do casamento eu me despindo. Aí encostei ela assim no peito, aí ela se acalmou. Delícia. Aí ela se acalmou. Com calor e tudo. Aí depois que ela acalmou, aí eu me vesti ela e tal, e a festa continuou. Fez essa organização da temperatura do corpo. Foi. Que lindo. Mas voltando aqui pra Maitê. Pro seu momento, gatinha. Tá. Você ficou 1 semana, então, no parto lá. Do pós-parto. Isso, foi bem gostoso. Eu achei que assim... O que você fez 1 semana no hospital?
Ai, olha, lá eles tinham massagem, aromaterapia, então eu fazia massagem todos os dias. É Corpo muito bom. todo? Corpo todo, que delícia. E foi normal, parto normal? Parto normal, né? Foram 12 horas de parto. Ah, não foi muito. Não. Eu tava deitada, virei, no que eu virei já descolou a placenta e aí tudo começou a acontecer, mas a bolsa só estourou na hora que a Maitê saiu. A hora que ela saiu, estourou a bolsa, ela saiu junto com a aguinha. Então foi bem bacana, assim, o processo do parto. Aí o pós-parto foi essa semana. Alimentação, a maioria feita por eles, descansei, aprendi, assim, comecei a me situar como mãe, né? De tipo, da amamentação, esse suporte todo pra mim. Assim, não ver ela comendo, assim, dava um desesperozinho. Então, elas faziam massagem para não empedrar o leite e tal. Então, assim, nossa, muito bacana. Então, essa semana que eu fiquei lá, eu fiquei descansando e aprendendo a ser mãe, né? Fazendo os cuidados dela. E qual era a comida do hospital? Era bem japinha. Tinha lá o tal do natô, porque dava força, dava nananã, o arroz, o peixe. Não dava. Mas eu tomava no chá, colocava no chá, misturava, pra mim era como eu conseguia. Eu não como carne, então eles faziam muito peixe, muitos legumes cozidos pra mim. O Dom, né, macarrãozinho ali, eles sempre faziam. Delícia. Então foi bem... E eles têm aquelas coisas de não pode lavar o cabelo durante os 40 dias, não pode isso, não pode aquilo, ou é natural? Não, no dia não pode, né? Pelo menos eles falaram que é melhor tomar banho no outro dia, então... E realmente, assim, eu tava muito cansada. Então eu fui, eles dão um banho de cama, assim, um banho de assento, né? De assento, de toalha, assim. E aí eu fiquei com a Maitezinha lá comigo. Aí no outro dia, aí sim, que eu tava conseguindo andar melhor, tal. Daí eu tomei meu banho. Eu queria ter tomado banho, mas eu falei, eles falaram que não, tudo bem, sabe? Um dia. Um dia. Amanhã de manhã eu tomo. Aí eu fui, fiquei com a Maitezinha, tomei banho no outro dia. Mas assim, só menos de 12 horas, né? Assim, tipo, passou o dia, no outro dia de manhã eu já tava tomando banho. A alimentação, muito ovo, muita proteína depois do parto. Isso daí eu achei interessante deles darem. Depois de 2 dias eu já estava podendo fazer a massagem, também foi bacana. Então foi muito cuidado, cuidado legal. O tempo todo, assim, com eles. As médicas e os pediatras passando a todo momento, né? Então ela foi fazendo os exames durante essa semana também. A gente fez a coleta medular também na hora do parto. Então tudo isso a gente foi fazendo durante essa semana lá. E como que foi a sua adaptação à cultura? Você tem religião, você conseguiu seguir sua religião? A adaptação à cultura foi muito gostoso. Eu acho que, assim, por exemplo, ser mulher num país ocidental é uma coisa, ser mulher num país oriental é outra, Sim. Né? Mas eu sentia o impacto da cultura pelas minhas amigas. Por exemplo, as japonesas, né? A gente viveu no Japão. Como elas ficam encantadas e surpresas com o nosso estilo de vida. E a gente com delas, porque é totalmente diferente, né? Mas assim, no dia a dia, eu sempre senti muito respeito, eu sempre senti muita segurança. Então foi muito gostoso. Eu sou muito exploradora, assim. Eu não vejo assim, tipo... isso é ruim, isso é bom. Não, é isso. E aí eu gosto de explorar, me adapto, né? Por exemplo, lá no Japão ou na China, né? Sempre muito fechada a parte do peito, então a gente fecha mais. Mas a perna, eles não ligam tanto. Aqui no Brasil a gente, né, tem uma outra cultura. Então foi bem tranquilo em relação a essa adaptação. A questão religiosa, eu sou bem aberta, assim, sabe? Eu gosto da parte de religião, mas de entender também. Então, por exemplo, na China foi o taoísmo. O que é o taoísmo? O que eles acreditam? Aí eu gosto de estudar. No Japão são shintoístas. Tá, o que é o shintoísmo? O que significa? Por que eles acreditam nisso, né? Com o budismo. Então, eu gosto de explorar. Até a gente fez uma viagem bem bonita, né? Para um monte que era a antiga capital do Japão, que tinha uma simbologia mística maravilhosa. Sim. Então, eu sou muito exploradora em relação a isso. Então, eu sou curiosa. Entendi. No Canadá, eles são bem racionais, né? A religião lá é muito fraca. Aí não tem uma pegada muito grande, né? Mas eu achei legal porque eles trabalham muito a parte da responsabilidade social. Eu gostei muito dessa parte da responsabilidade. E voltando para o Brasil, tem esse, assim, como eu atendo, eu conheço um pouco de cada religião, né? Mas para mim, eu sou muito flexível em relação a isso.
Gatinha, e você gostaria de dividir alguma curiosidade? Uma curiosidade... eu acho que a maior curiosidade que eu acabei vivendo no Canadá foi como é simples viver no inverno. Eu achava que o inverno, eu falei, gente, menos 40, neve. Aí você vê se tem um estilo de vida tão normal. Sim, né? Você faz tudo. Faz tudo. Você fala, nossa, normal, é tranquilo, as pessoas só vivem. Só que com neve. Com neve, né? E a outra, a neve não cai só quando você tá em casa. Não. Cai quando você tá no supermercado. Então você tem que estar com a sua pá no carro. Tem. A primeira vez que eu vi isso, eu falei, gente, como assim? Não neva só quando eu tô em casa? Tem que tirar a neve do carro para poder sair. Sim, exato. Então, assim, existem situações adversas e normais, né? Eu gostava de uma plaquinha de papelão que eu punha no vidro do carro para ajudar a neve não tirar mais fácil, né? Que caía lá, aí dependendo se fosse pouco, você só jogava fora. Boa ideia. Eu tinha uma plaquinha de papelão que eu usava. Isso daí é ótimo. Funciona. Congelava o vidro do mesmo jeito. Mas pelo menos tirar a neve, não tinha que ficar raspando a neve do vidro, sabe? Sim, nossa, isso daí faz parte mesmo, é muito bom. Sim. Você mudaria de novo? Com certeza. Tem algum sonho para onde mudar agora? Ai, não, ainda não. Agora vai estabelecer aqui no Brasil, né? Estabilizar, mas não sei. Meu irmão tá morando na Holanda. A Holanda é um país interessante. Sim, Portugal, tô com meu primo lá. Ele falou, ai, Mayra, olha, vem pra cá. Assim, a sua área é super bem. Verdade. Então, assim, expatriada, a gente fica um pouco aberta, né? As possibilidades. Sim. Não sei hoje, mas tenho vontade. Você sente falta de qual país que você deixou pra trás? Eu acho que um pouquinho de todos. Um pouquinho de todos. Eu acho que um pouquinho de todos. Eu acho que tem grande parte de mim lá e grande parte de mim aqui. Por exemplo, teve um amigo meu que a gente mergulhava e ele veio pro Brasil. Aí você fala, nossa, que legal, né? A turma do mergulho do Japão, que delícia. Né? Então... Eu vi que agora você também tá pulando de paraquedas, é isso? Eu sempre vou de paraglider. De paraglider. Paraglider. E isso tá sendo um resgate muito grande, meu. Nossa, eu acho lindo, mas não tenho coragem nenhuma. Eu gosto de ir, subo aqui em Santo Antônio do Pinhal, eu subo, fico lá olhando. Desde que a gente chegou, a gente ainda não fez isso. Mas eu sempre levei as crianças para ver. Eles ficavam correndo no platô e tal. Eu adorava, acho lindo. Vamos um dia. Mas eu fazer... Não. Não, vamos. De jeito nenhum. Não. É lindo. A gente até lançou um livro, Mulheres Corajosas que Voam Livres. A gente lançou, teve um evento em Socorro. Somos em 25 coautoras. Nossa, que grupo grande. De voadoras. Grupo bem grande. Mas assim, são voadoras nacionais e internacionais e a gente conta a história. E assim... como voa impactou a gente. Então eu vejo assim, a nossa vida tem um tanto do pessoal, do profissional, do nosso lazer. Sim. E hoje o Voo Livre está sendo o meu recomeçar aqui no Brasil, né? Então tem sido bem gostoso. Gatinha, e como que os teus amigos te tratam depois de toda essa história de vida? Você se sente diferente? Não. E quais são as perguntas mais comuns que eles te fazem? Eu acredito assim, quando a gente volta bem diferente. Mas eles também estão diferentes. Então, assim, a questão de reintegrar a nossa vida, as pessoas que fazem parte delas, que é o desafio, né? Então, por exemplo, hoje eu voltei depois de 10 anos morando fora. E a vida dessas pessoas fazem 10 anos que também estão acontecendo. Sim. E aí integrar essas duas vidas é um tempo, né? Da rotina, da dinâmica. O que pergunta se a gente sente falta, o que a gente gosta, pergunta das curiosidades do dia a dia, né? Por exemplo, da alimentação, do transporte, educação do filho. Então, isso é um impacto muito grande.
se voltaria, né? Ou dependendo da situação que a gente está vivendo, assim, lá também era assim, né? Sim. No Canadá, era muito frio, no Japão, poxa, como que é esse contraste de cultura? É um contraste de cultura. Na Sim, China... com certeza, sempre, né? Então acho que assim, são mais situações que tenta comparar ou buscar afinidades. Gatinha, e a gente está chegando ao fim. Você gostaria de deixar alguma dica para o pessoal que está pretendendo mudar, que está nesse processo? Sim, Karina, eu acho Por favor, que... abra seu coração. Vá de coração aberto e com tudo muito bem planejado. Planejado se der certo, se não der. Não tenha medo de errar. Acho que faz parte do processo de transição. Os acertos e erros, né? E vá aberto a se jogar, vai para ser feliz, assim, não coloque plano B, tipo, se vai para fazer, vai para dar certo, seja dar certo se estender, ou seja dar certo voltar, mas seja você íntegro, seja você pleno. Essa semana eu conheci uma pessoa linda, ela tinha acabado de perder um visto para a Austrália, e ela achou que a vida dela estava acabando. Eu falei assim, a sua vida de imigrante está só começando. Porque a vida de imigrante é isso. A gente aplica, a gente luta, tem que ter um objetivo firme, tem que ter, assim, qual é o seu objetivo? Meu objetivo é uma imigração? Vai para o plano de imigração. É uma experiência? É uma experiência. É recomeçar? Recomece quantas vezes for preciso. Amém. Não tenha medo. Né? O que você acha, Karina? Não poderia ter dito melhor. Né? Meu bem, deixa então o seu contato. Eu te agradeço pelo tempo de hoje, obrigada, pela loucura, né? Muita loucura. Sei. Deixa seu contato da sua nova clínica, que já é nova clínica, já sei. Com certeza, que delícia. Obrigada pelo convite, obrigada por tudo, Karina. Sempre uma grande motivadora, né? Tudo que você fez, tanto no Japão quanto aqui, agora esse novo projeto é incrível. Obrigada, parabéns gatinha. por tudo. Agradeço o convite. Bem, eu atendo aqui em São José, atendo online. Meu contato tem tanto e-mail quanto celular. Meu e-mail é Mayra B, M-A-Y-R-A, B de bola, 2022@gmail.com. Meu celular é 012 987065650. Meu Instagram é Mayra Barbosa Kaili, K-A-I-L-I, que é o nome da clínica. E vocês podem me seguir por lá, que é bem bacana. Depois eu deixo o QR também para quem quiser. Sim, aí a gente vai botar todas as informações no vídeo depois. Pode ficar tranquila. Perfeito. E é um prazer. Sejam felizes nessas jornadas da vida. Sejamos, obrigada. Né? Você também está indo numa próxima. Kampai. Kampai. Ichigoichie, é um momento, uma vida que Amém. Criamos agora. Obrigada, gratidão. Amém. Gente, então eu agradeço vocês. Ficamos por aqui. Esse foi nosso quarto episódio com a Mayra Barbosa. E aguardo vocês para mais, tá bom? Fica com a gente. Vem. Beijo, tchau.